Estamos iniciando mais um bate-papo aqui na mesa do Cafezinho Arc Club, né? No nosso podcast Experience. E eu tô recebendo, gente, o Marcos. O Marcos, ele tava aqui me contando nos bastidores que ele tá fazendo uma transição de carreira. E eu queria, Marcos, que você contasse essa história pra nossa galera, pra eles poderem entender essa mudança toda que tá acontecendo nessa fase da sua vida. Pô, obrigado, valeu pela oportunidade. É sempre muito difícil, né? Qualquer tipo de transição não é fácil, ainda mais às vezes acabei de completar 41 anos, uma filha pequena, então é um desafio dobrado. Porém, é uma paixão antiga que eu tenho, né, com relação à arquitetura, a design interiores. E quando eu tinha 17 anos, quando eu fui entrar na faculdade, eu queria fazer arquitetura. Mas na época era muito caro. E não tinha essa facilidade como tem hoje, né? Até questão de ser presencial ou não. Verdade. E aí eu consegui... Assim, na verdade, eu entrei na publicidade. Fiz 2 anos de publicidade. Tranquei, isso no interior de São Paulo, em Franca. Tranquei a matrícula e vim morar em Florianópolis. Aí fiquei um período aqui. Depois eu voltei para São Paulo novamente. Só que para a capital, que eu sou da capital, né? Só que eu morei 4 anos no interior de São Paulo, em Franca. E aí lá na capital eu me formei em design gráfico e na sequência eu entrei em marketing e me formei em marketing. Bom, e aí minha vida, quase 20 anos praticamente trabalhando com comunicação, né? Com marketing, publicidade e propaganda, enfim. Então já trabalhei em várias agências, trabalhei para Ambev também por um tempo, na verdade, até uma história interessante. Porque nesse mercado, né, tem de marketing, hoje tem muito falado do marketing digital, né? Sim. Mas o marketing ele é muito amplo. Muito. Então tem agências de live marketing, que antigamente era a marketing promocional, né? Que é aquela menina às vezes passando a torradinha, né, no supermercado. Enfim, tem o marketing digital, tem o endomarketing, que é o marketing interno dentro das empresas. Então, nossa, vários braços. Então, eu tive a oportunidade também de trabalhar um pouquinho com consultoria de marketing. Trabalhei 3 anos para Piccadilly, que é uma marca de sapato feminino. Trabalhei para eles aqui em todo o estado. Então, assim, eu tive uma oportunidade de trabalhar com vários tipos de marketing. Isso foi muito bom, muito rico. E aí... Um desses trabalhos, quando eu fui trabalhar para a Ambev, eu fui designer de interiores para a Ambev, projetando bares e restaurantes, aplicando a marca. Então, exemplo, pegava o John Bull, a gente, vamos aplicar a marca, vamos porque antigamente era uma marca X de cerveja, e aí tem um esquema deles lá que eles põem uma grana, né, faz um investimento no bar, ali no restaurante, e aplica a marca para ter aquele desejo e ter um maior volume de vendas, né, isso. E aí caiu esse desafio para mim, assim, do nada, no meu colo. E acabei fazendo em torno de uns 40 bares e restaurantes em Florianópolis, São José, Itajaí e Balneário Camboriú. Então foi muito legal. E ali deu aquela, sabe, assim, reacendeu aquela chama do design interiores, arquitetura. Eu falei, nossa, que delícia isso, assim, sabe? Aí depois eu saí de lá e tal. E há 2 anos atrás eu comecei a fazer terapia. E aí a pergunta, já estava querendo fazer essa transição de carreira, mas assim, eu não sabia exatamente se era isso ou não. E eu, como eu falei, 20 anos com marketing, eu estou um pouco cansado do mercado. E a terapeuta falou para mim assim, Marcos, de tudo que você já trabalhou, assim, todas as coisas que você já fez, que hoje você pudesse escolher uma, o que você faria? Mas eu nem pensei. Falei desse projeto da Ambev. Nossa, eu queria fazer aqueles desenhar os bares de novo. Eu adorava aquilo ali. Era muito cansativo, era bem pesado, muitos projetos ao mesmo tempo. Mas foi uma coisa que me marcou e nossa, era felicidade plena quando eu vi aquele projeto, aquele bar pronto, a marca aplicada, a gerente da Ambev na época, a Valéria, agradecendo, falou, nossa, ficou lindo, era isso, não sei o que e tal. E aí ela falou, aí ó, você não queria fazer arquitetura com 17 anos? Tá aí, a resposta tá aí. Ela falou, pensa com carinho sobre isso. Eu comecei a pensar, aí foi quando eu entrei pro curso de design interiores, faz mais ou menos uns 6 meses. 6 meses que me formei. E já agora estou no meu terceiro projeto, entregando meu terceiro projeto, que é uma pousada que estou fazendo agora, na Lagoa.
E tô apaixonado, assim, pelo mercado, tô me conectando com o pessoal do cafezinho, né? Com os fornecedores também. Então, tô respirando muito isso atualmente, né? E é tão gostoso, né, Marcos, quando a gente vê esse reencontro consigo mesmo, né, acontecendo. Eu acabei de fazer uma transição de carreira também. Eu falo que eu realmente entendi que eu estava no lugar certo quando eu tive o seguinte pensamento: nossa, mas eu faria isso de graça. Uhum. E se me pagarem pra fazer isso, aí é o melhor dos mundos. Aí eu realmente entendi que eu tinha encontrado meu lugar no mundo através da comunicação, através de gravação de vídeos, de fotografia, criação de conteúdo. Realmente é algo que a gente gosta de fazer e é incrível quando a pessoa se encontra. E eu acredito que toda essa sua experiência com o marketing vai ser muito útil pra você agora, porque você já entende a importância de ser visto, né? Porque não basta você ser bom, você tem que parecer bom e você tem que mostrar que é bom. Então, é muitas coisas, porque às vezes a gente vê uma galera realmente se destacando e você olha, pensa, ela nem é tão boa assim, mas ela está cuidando de uma parte extremamente importante do negócio, que é o marketing, né? Eu digo que o marketing, ele não é para te salvar da crise. Ele é para evitar que a crise existe. Nós estamos assim, ó, no momento de recessão no Brasil. Pergunta se a Ambev tá passando dificuldade. Jamais. Não tem como. Tem uma frase até interessante que é do Henry Ford, né? Que ele fala que se ele restasse apenas um único dólar no bolso, o que ele faria? Ele falou: investiria em marketing. Porque é isso, a gente precisa se comunicar, a gente precisa ser visto, né? Então, às vezes você tem um baita produto, um baita serviço, só que se você não se comunica, e a gente tá o tempo inteiro vendendo, né? A gente tá até fazendo um workshop hoje com o pessoal do cafezinho, falando sobre isso, né? Sobre vendas. E é engraçado que hoje eu trabalho do outro lado da mesa, né? E eu vi os meninos falando sobre marketing. E eu fiquei olhando assim para as meninas, elas apavoradas, assim, porque realmente é muita coisa para fazer. E é muita coisa que a gente... a maioria, acredito que são pessoas únicas trabalhando, quer dizer, são pessoas trabalhando sozinhas, profissionais trabalhando sozinhos. Então tem que cuidar do projeto, fornecedor, responder cliente, visitar a loja com cliente, prospectar, responder, fazer follow-up. Então realmente é muita coisa. Criar conteúdo que não é fácil, parece fácil, mas não é fácil. Se você não tiver uma educação, uma dinâmica, um gerenciamento, né, colocar certinho todos os tipos de conteúdo que você quer, fazer um planejamento bem feito, é difícil, porque as redes sociais, ela precisa de ser alimentada praticamente quase todos os dias. Se você faz um baita conteúdo legal hoje e fica 3 meses sem postar, ele não vai entregar, né? Então, até o próprio cliente vai entrar e falar: nossa, isso é muito normal. A pessoa fala: nossa, a última vez que ela postou faz 3 meses. Será que tá vivo ainda esse profissional, né? Será que ainda existe esse escritório? Então você tem que estar sempre ativo. Então não é fácil, assim. Mas eu acho que eu acredito muito processos. Acho que é muito importante ter processos das empresas e ter planejamento estratégico, né? Onde ela quer ir, o que ela quer fazer. E é uma coisa até que quando eu comecei a empreender eu tenho uma agência de marketing, né? Uma coisa que eu pequei, que hoje eu vejo que eu pequei, é que eu não nichei. Eu acabei por essa minha questão de ser plural, assim, de atender um pouco de tudo e trabalhar um pouco de tudo dentro do marketing. Eu acabei fazendo um pouco de tudo, né? Então, hoje já não. Tipo, nessa minha transição de carreira, eu já estou sabendo muito bem qual o tipo de cliente que eu quero, qual é o nicho que eu vou atender, né? Que são pequenos estúdios e apartamentos, tanto para locação como para moradia. Mas hoje eu não quero, tipo, pegar comercial, não quero casa grande, não quero apartamento grande. Vão ser estúdios, né? E apartamentos pequenos para moradia e locação por temporada. Mais locação por temporada ainda, porque eu gosto desse desafio, assim, de pegar pequenos projetos, que é o que eu tô tendo agora com a pousada, né? E a gente tá lá, a proprietária, debatendo o projeto, tá bem gostoso. Então, eu acho que é isso, assim, até uma dica para quem tá um pouco perdido nesse tanto de coisa, de tanto de informação que a gente tem. Eu acho que é realmente ter calma de planejar realmente o que você vai fazer durante o dia também, né? Você perde muito tempo também. Totalmente. Né? Olhando rede social, vendo referências e tal, e esquece do dia a dia. É que assim, ó, eu acho que aquilo que a gente gosta menos e domina menos, a gente procrastina mais.
Então, o que eu posso dizer para todo mundo que tá do outro lado e que tem dificuldade de criar conteúdo é que essa dificuldade só existe porque você tá querendo fazer perfeito demais, ou porque você tá se comparando com o palco de outra pessoa, que às vezes tem uma equipe por trás dela fazendo. Não tem como você se comparar. E não tem como comparar, porque assim, o dia que você conseguir ter uma equipe por trás de você fazendo, vai ser perfeito mesmo. Mas enquanto você não tem, só faça, porque o feito ainda é melhor do que o perfeito. E nas redes sociais isso é a maior das verdades, assim. Aí as pessoas falam assim, mas e se eu postar de qualquer jeito, eu vou estar queimando o meu produto? Será? Será mesmo que lá na rede social a gente se conecta com a perfeição ou com a imperfeição das pessoas? Será que eu me conecto com o ser humano ou com o projeto milimetricamente pensado e desenhado? Então é nessas coisas que eu sempre chamo muita atenção, sabe, Marcos? Porque existe ainda uma crença muito limitante na mente das pessoas quando é em relação à criação de conteúdo, porque elas acham que elas têm que iniciar perfeitas, principalmente no ramo da arquitetura e do design de interiores, porque eu entendo que o olhar de vocês foi treinado para a perfeição, né? Para encontrar erros que ninguém vê, só vocês veem. E aqui é projeto também, né? Porque a pessoa começa sem projeto, né? Isso eu acho que é uma das maiores dores, né? Que eu vi até no curso. Mas como eu vou começar sem projeto? E graças a Deus hoje tem softwares, né? Que a gente pode fazer projeto, renderizar, enfim. Então tem formas de você sair disso, né? Exatamente. E aí, é claro, mostre, compartilha também as dores que um design de interiores tem, né? Quais são as principais dúvidas? Quais são as principais raivas que você passa? As pessoas vão criar essa intimidade com você a partir do momento que ela entender que você é um ser humano tanto quanto ela, né? Não queira passar essa imagem de perfeito, porque o perfeito não existe, e quando você é perfeito demais, você só atrai outros profissionais para te copiar, mas cliente mesmo você não vai atrair pro teu perfil nas redes sociais. E aí, às vezes, a pessoa acaba com a perfeição grande demais, ela atrai mais profissionais para usar ela como referência do que clientes de verdade que pagam boleto. E eu sempre digo, né, que like não paga boleto de ninguém. É verdade. Mas quero te parabenizar pela coragem. Obrigado. Porque tem que ter coragem para fazer transição de carreira. Também te digo que tomar essa decisão é a melhor decisão da vida, porque a gente ainda tem muita vida para poder fazer algo que a gente não gosta, né? Porque se a gente for parar para analisar, 40 anos, você vai viver muito mais 40, com certeza. Agora, como que você fica mais 40 fazendo algo que você não aguenta mais? Né? Não tem como, só que tem que ter coragem. Então, parabéns por isso. E que você possa compartilhar suas redes sociais pra galera ir lá ver um pouquinho dos projetos que você já tá trabalhando e conhecer um pouco da tua identidade também como design de interiores. E eu queria que você pudesse falar o que não falta nos projetos do Marcos. Boa pergunta. Baseado no que eu falei da minha identidade, uma coisa que eu gosto muito, assim, que eu me conecto muito, são os arcos. Eu amo arcos, acho que tem um simbolismo por trás, tem a questão estrutural também, que eu pesquisei bastante sobre. Está voltando essa questão dos arcos, né? Os nichos com arcos, mas eu gosto muito, é uma sementinha que eu estou tentando colocar em todos os meus projetos. É o arco. Só que eu quero começar a criar arcos diferentes, né? A estrutura sim, mas ele talvez com formato, com desenho, com alguma coisa diferente. E outra coisa que eu acho que é legal também, que eu estou pensando, é deixar um produto, né, específico, que como eu desenhei produtos também, né, eu sou design gráfico, então eu tenho essa habilidade de desenhar produtos. Então, eu estava falando ali com a Lela sobre isso, que eu quero colocar meus projetos também, criar algo personalizado para aquele projeto, assim, sabe? Que nem o da pousada eu já criei, que é um barco em papel, que a gente vai pôr numa caixa de acrílico com o nome do filho da dona, que é Noah, que ele nasceu em Floripa, ele gosta do mar, então ele vai ter um acrílico com um barquinho, né, feito em papel, com o nome dele e tal. Então é criar essa conexão, essa história também, né, para quando o proprietário ali, o cliente olhar, se lembrar, se conectar. Então acho que é isso, assim, sabe?
trazer essas memórias. É deixar uma marca que vai durar muito além do teu projeto, né? Você Sim. vai ter entregue a tua obra e vai ter passado muito tempo e ainda vai estar uma marca lá. Exatamente. Desse marco dessa reforma, né? Dessa mudança. Total, porque até perguntar aqui que... esqueci a pergunta, mas... a pergunta exata, assim, mas a pessoa falou assim, mas que eu preciso, minha casa tá fria. Ela falou assim, minha casa tá meio fria aqui, mas que eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei, então, você precisa transformar sua casa num lar, porque a sua casa não tá com cara de lar, tá com uma casa de... Se eu tirar você daqui e colocar uma outra pessoa, é uma casa, assim, parede, piso, teto. E não tem quadros, coisas que contam a sua história, né? Porque o lar é isso, é você entrar e falar, nossa, essa foto é a tua cara, é isso, foi, nossa, aquela viagem. Então acho que também tem um pouco disso, você sabe? Histórias têm que ser contadas, né? Total. Elas são tão especiais para morrer ou ficar apagadas. Então, de alguma forma, inserir essas histórias nos ambientes deve ser bem especial, não tenho dúvida. Identidade, né? Que eu acho que é o mais importante e o mais difícil. Principalmente para quem trabalha com arte. Eu sempre tenho alguns amigos artistas, tanto tatuadores, grafiteiros, ou quem trabalha na parte de arquitetura, design, né? Que é o meu caso. Trabalhei muitos anos com design. A pessoa bater o olho e saber que é seu. Tipo, tatuagem, principalmente para mim, talvez quadros, esculturas, seja um pouquinho mais fácil. Não que é fácil, mas aquele tatuagem. Tatuagem é uma coisa que a pessoa olha e fala, nossa, essa tatuagem é do artista tal? Tipo, porque ele criou uma identidade dele, né? Uma coisa muito... uma marca dele. E eu acho que é uma coisa que eu tô tentando buscar agora nesse novo projeto de vida, né? Essa transição de carreira no design interiores, é buscar essa minha identidade. Tentar encontrar quais são as coisas ou as possibilidades que tem ou que não tem, ou que eu possa mesclar, né? Que a pessoa vai olhar esse projeto, vai entrar aqui e vai assim, nossa, esse projeto aqui é do Marcos? Sabe? Então eu tô nesse desafio também, né? Que eu acho que é importante. Senão, porque o mercado, os materiais são todos iguais, né? Tipo, esse material tem várias lojas, né? Esse charabe, tem todas, dá para fazer. Mas talvez a forma de ser feito, né? Ou com um toque diferente. Então, por isso que eu gosto muito de arquitetura antiga. Porque você tem muitos elementos, muitas referências que você fala, nossa, isso aqui é daquela época, de tal coisa. Cria mesmo, né? Uma identidade que marca, né? Quando a gente está estudando literatura ou artes que seja, que você começa a ver o que marcou o período renascentista, por exemplo. É muito... Você olha, você lembra, porque tem essa identidade visual muito forte, né? Parabéns Obrigado. De novo. Muito obrigada por vir aqui, se expor um pouquinho do seu trabalho. Eu vou falar então minha rede social, né? Que é Marcos Viana, com N só, Interiores. Marcos Viana Interiores. Então, gente, pesquisa o Marcos lá, tá iniciando agora nessa jornada. Então, cabeça fresquinha, com muita criatividade. Total. Com muita vontade de fazer acontecer. Então, pesquisa ele lá e aí conversa um pouquinho, né? Toma um café. Vamos lá, tô lá na região do norte da ilha, nos ingleses ali. Então, galera do norte da ilha já sabe, tem gente nova chegando e com muita vontade de fazer acontecer. Obrigada, viu? Valeu.